Vivemos em um tempo em que sentir demais parece ser excesso e pensar demais parece ser virtude. Mas, e se esse equilíbrio for uma grande ilusão? Eu sou Cássia dos Anjos, do canal Lente Global 2026, e te convido a olhar o mundo e o cinema sob outras lentes neste assunto. O tempo que vivemos hoje, bem acelerado, pensando sempre na razão e deixando a emoção de lado, nos faz pensar qual é o equilíbrio necessário que precisamos ter entre a razão e a emoção. E um filme que exprime bem essa história é o filme Razão e Sensibilidade. Feito em 1995, ele reflete bem o espírito da época. Aliás, toda a obra reflete o espírito da época. Esse espírito era de um mundo saindo da recente Guerra Fria, que havia acabado, e se globalizando com a presença cada vez mais forte dos tigres asiáticos. E foi então que, para fazer a direção, foi chamado um diretor oriental chamado Ang Lee. E o seu olhar é bem importante para esse filme. Como personagens principais, temos Emma Thompson no papel de Eleanor e Kate Winslet no papel de Marianne. Pois bem, elas são de uma família abastada que vive na Inglaterra, mas que ao pai, ao falecer, não pode deixar a herança para elas, por mais que ele queira em vida ter falado a todos que queria deixá-las amparadas pelas leis da época, era o homem que continuava. Então elas são obrigadas a viver com o mínimo do mínimo necessário. E toda a sociedade da época não quer também a companhia delas. É claro que nessa época, para elas poderem terem uma sobrevida, elas teriam que casar com alguém. Mas quem iria se casar com alguém que não tem mais nada? E aí nessa história, a convivência e também a adaptação dessa realidade de alguém que sempre teve tudo para alguém que tem que viver com o mínimo necessário é colocada. Marianne se apaixona perdidamente por Willoughby, um jovem alto, garboso e que também tinha a mesma vivacidade, energia, sensibilidade, e por meses ficam convivendo numa casa de campo. Eleanor, por sua vez, é mais contida e sempre foi apaixonada por Edward, mas não demonstra. Ela é como a balança fiel e fica tranquila. Toda essa visão é mostrada pelo diretor de uma maneira oriental que é bem interessante, porque nós sabemos que na cultura oriental o silêncio fala muito. E esses silêncios no filme são fundamentais. Pois bem, Marianne, que estava no campo, e sua família são convidados a ir para Londres em um baile, por mera formalidade. Só que, como a condição da família era outra, eles chegaram ao baile com roupas que não eram roupas das mesmas pessoas que estavam acostumadas a ir a esse baile. Logo de cara, ela já enfrenta a rejeição. E ela vê o Willoughby distante, no meio de todo mundo. Willoughby, Willoughby! Toda cheia de emoção. Olha lá, o amor da minha vida. Só que ela chega perto dele, ele a olha friamente e diz: olá, tudo bem? E se afasta. Aquilo pro coração dela é demais. E ela é informada também que ele está com um compromisso com outra pessoa. Lembrando que nessa época a mulher tinha que ter dotes, na sua grande maioria, né? E ela não tinha. Ela volta para o campo muito triste e sai na chuva fria. E deve ser bem fria, né? Interior da Inglaterra, imaginemos. Ela sai no meio da chuva naqueles campos. Sai sem eira, sem beira, sem destino. Todo mundo preocupado porque estava chovendo muito, estava frio. E ela sai totalmente desiludida, sem perspectiva, sem saber como seria a vida dela então. E ela é salva pelo Coronel Brandon, justamente aquele que ela tanto não
gostava, desprezava. Ele representa a razão também. E é bem bonito de ver essa transformação da Marianne, porque com o tempo ela vai olhando o Coronel Brandon nas suas qualidades, na sua maneira de ver a vida, e vai se afeiçoando a ele. Enquanto a Eleanor, que é bem contida, vai percebendo que suas emoções não são tão fáceis de ser controladas. Afinal, ela fica sabendo que o Edward, interpretado pelo Hugh Grant, não está mais noivo daquela que ele havia prometido. E é nesse momento do filme que ela irrompe em lágrimas, sentidas e contidas durante toda uma vida, para finalmente perceber que ela vai conseguir ter a sua sensibilidade sendo colocada com a sua razão. Apesar desse esse livro ter sido escrito há tanto tempo, ele dialoga exatamente com dilemas universais e atemporais. A razão e a sensibilidade. A história do livro e do filme ecoa num dilema íntimo de Jane Austen. Em um determinado momento da sua vida, ela se casou por conveniência, mas no dia seguinte desistiu e seguiu solteira. Talvez por isso seus personagens pareçam tão verdadeiros. E esse filme não é apenas uma narrativa, ele faz ecoar uma pergunta dentro de nós. Será que somos mais razão ou mais sensibilidade? E mais ainda, será que conseguimos chegar nesse equilíbrio? Eu sou Cássia dos Anjos e esse é o canal Lente Global 2026 e te convido a olhar o mundo, a você mesmo, sob outras lentes. Se inscreva no canal e curte, pois teremos mais vídeos. Sugira também mais filmes, estamos aqui para escutar e para compreender.